Nós já estamos quase na etapa de conclusão. O professor Brito deve fazer uso da palavra agora, ainda com a mesa constituída dessa forma. E, em nome dos presentes, eu quero agradecer os que fizeram uso da palavra. O professor Alexandre Sasaki trazendo para nós as principais causas do desequilíbrio financeiro causado. É lógico que, se nós tivéssemos uma continuidade do crescimento da receita, essa crise não teria tido essa evidência. Mas não há ciclos contínuos de crescimento. Nós temos sempre momentos de prosperidade maior e momentos de escassez, e foi por isso que, em 2001, uma reserva previdenciária foi constituída e que acabou agora sendo utilizada para enfrentar esses desequilíbrios que foram descritos pelo Alexandre. Penso que as considerações do Alexandre nos lembram que, se cada uma das decisões tivesse sido tomada individualmente, nós não estaríamos enfrentando o desequilíbrio financeiro a partir de 2014. O fato de muitas decisões terem sido tomadas ao mesmo tempo e não ter havido uma avaliação do impacto cruzado delas é que, junto com a redução da receita, acabou criando essa situação de profundo constrangimento. Professor Varran nos apresenta, então, não só a análise no capítulo dele, mas também as medidas que foram tomadas e que foram tomadas pela instituição. Eu penso que nós estamos falando de períodos, estamos falando de uma instituição que é capaz de repensar os seus desafios e, a partir daí, decidir as suas prioridades que foram apresentadas. Professor Luque nos destacou a competição por recursos. E, portanto, precisamos tomar muito cuidado com aqueles que acreditam que a solução da universidade é pedir mais recursos para o Estado. Essa alternativa não existe, e qualquer decisão de pedir mais recursos, em primeiro lugar, vai afetar as outras áreas de educação que também precisam desses recursos, além da necessidade, então, e isso foi abordado pelo professor Goldenberg, de captar mais recursos. Mas aí existe uma questão de respeito. Respeito às várias áreas da universidade. Nós temos a universidade que o Sérgio Adorno descreveu, aquela que repensa a sociedade. Nós temos uma universidade que ajuda a competitividade do Brasil. Me refiro às áreas, por exemplo, das engenharias. Nós temos aquelas que têm uma preocupação profunda social, que é a área médica. É a mesma universidade, mas com áreas distintas. Se essas áreas não se respeitam, a busca de recursos nas especificidades das áreas fica muito mais difícil. E querer determinar que uma vai determinar seus padrões às outras torna muito mais difícil essa captação descentralizada. Eu me permitiria não chamar de periférico, porque na nossa universidade o centro está em toda parte, e, portanto, cada faculdade está no centro da universidade. E talvez a reitoria deveria ser o centro mais discreto de todos. Ela é a viabilizadora das iniciativas das áreas do conhecimento. E, a partir daí, dando a ela o apoio necessário e equilibrando, porque elas são distintas, uma em relação às outras. Umas precisam de mais apoio, outras menos. Umas têm mais lideranças, outras precisam ser desenvolvidas. E o exemplo do Instituto de Estudos Avançados é o exemplo de uma iniciativa da administração central, mas que, a partir do nascimento dessa nova unidade, ela passa a ter a sua vida própria. Nina Ranieri nos traz o tema da profissionalização, e me parece que esse é um tema importante. Agora, é claro que, quando ela menciona em profissionalização, não significa a marginalização dos professores e dos servidores das decisões. Nós temos o caso norte-americano, onde o Provas praticamente decide o destino da universidade. Eu não acredito que, na nossa universidade pública, o professor vai ficar marginalizado. Mas ela tem toda a razão que certas atividades devem ser profissionalizadas, porque, diante da complexidade e volume de recursos, é preciso que tenhamos profissionais altamente competentes para lidar com essa magnitude da instituição. O professor Goldenberg nos mostrou alguns dados, e penso que esses dados são fundamentais para criarmos os benchmarking internos.
nós precisamos nos comparar, tanto dentro da USP como fora dela. Os rankings vêm nessa direção. Algumas áreas da USP são entre as melhores do mundo. O que elas estão fazendo? Como podemos chegar até esses rankings? E esse é um tema que, ao meu ver, nos coloca, que está no capítulo do Goldenberg e que pode ser utilizado. Luiz Nunes nos lembrou a importância de entender a dinâmica externa e ajustarmos as nossas expectativas à evolução clara. É lógico que nós estamos num novo momento, nós não temos aqui para analisar as diferenças que tivemos na primeira década do século XXI e da segunda e aonde estamos indo para a terceira década. Mas é claro que precisamos ter essa capacidade de análise como instituição para modificar o nosso entorno. E do Sérgio Adorno, antes de passar para o professor Brito, eu quero destacar um aspecto, que são aqueles poucos professores que se dispõem a servir à universidade ocupando cargos de direção. São pessoas que se sacrificam, que seja como chefe de departamento, diretor, pró-reitor ou reitor. Muitos veem essas funções como funções de benesses. Quem passou por essas funções sabe muito bem que são funções extremamente árduas, porque o professor deve continuar construindo o seu látis durante todo o período e ainda assumir o que geralmente são os problemas que outros não resolvem. Nenhuma dessas funções é uma função onde se trazem boas notícias. Geralmente, quem está nessas funções vai receber o que os outros não resolveram. E, a partir daí, tem que ajudar a encontrar uma solução. Por isso, eu aproveito o comentário do professor Sérgio Adorno, apesar de todas as dificuldades que foram citadas, de dizer, valorizar aqueles que aceitam ocupar essas funções.